Fala galerinha, bem-vindos ao canal Redatores. Eu sou o professor Renan Torres aqui do nosso querido Instagram, nosso querido canal do YouTube Redatores, onde a gente trabalha algumas temáticas de redação postadas no desafio Redação Nota 1000. Inclusive, nesta semana eu percebi que tem uma parceria do desafio Redação Nota 1000 com o concurso Chamex. Concurso esse que aparentemente vai durar bastante para que você possa enviar o seu texto. E aí eu quero discutir com vocês hoje a nossa proposta. Quero discutir com vocês a nossa temática de redação. Eu vi até lá nos comentários do Instagram que muitos alunos tiveram até uma certa dificuldade para poder entender esse tema, mas não se preocupe que hoje, com o material que eu preparei para vocês, a gente vai ter aquele entendimento tranquilo sobre o que pode ser abordado, sobre o que pode ser discutido nessa proposta temática aqui, tá? Eu tô aqui com os textos motivadores, deixa eu só fazer aqui um pequeno ajuste no meu computador. E junto aos textos motivadores, olha como ficou bem no meio a tela, tá assim do lado. E junto aos textos motivadores, eu separei algumas informações que eu quero usar para que a gente possa discutir essa temática. Professor, qual foi o tema da semana, né? Vamos supor que você não pegou o tema. O tema da semana, eu vou até digitar aqui, porque eu vou trabalhar esses conceitos em cima do tema, é o seguinte. Então, lá no desafio da semana, na proposta que eles publicaram, tem assim, ó. Os desafios diante das mudanças climáticas. Aí tem assim dois pontos. A relação entre migração forçada e violação dos direitos humanos. Então, assim, essa é a proposta da semana, tá? Essa é a proposta da semana. Os desafios diante das mudanças climáticas, a relação entre migração forçada e violação dos direitos humanos. Separei para vocês conceitos, argumentos, vou explicar cada um deles, não se preocupe. A ideia é sair desse vídeo com entendimento integral, sem ter dúvidas acerca do que a gente pode falar nesse tema de redação aqui. Mas antes disso, eu preciso voltar no texto motivador. Só pegar aqui o meu Samsung Notes. Por quê? Porque nós precisamos ter um entendimento desse tema. Se eu não tiver o entendimento desse tema, eu não vou saber o que discutir. E o material apoio coloca o seguinte: no texto 1, ele fala lá, Declaração Universal dos Direitos Humanos, a expressão direitos humanos está no tema. Então, tenho que entender que a Declaração Universal de Direitos Humanos foi um documento criado que estabelece os direitos para todas as pessoas, né, em qualquer comunidade democrática. Até nas não democráticas, esse direito tem que ser aplicado, apesar de a gente saber que nem sempre é, tá? E aí os direitos humanos, eles trazem uma série de pontos, tá? O próprio Enem, ele diz que toda proposta de intervenção precisa respeitar os direitos humanos e eu vou ter que fazer a seguinte diferença. O que é a migração forçada causada pelas mudanças climáticas tem a ver com direitos humanos? Então, em cima desses direitos, eu vou ter que citar pelo menos um. Direito à moradia caberia perfeitamente, ou até mesmo a dignidade, a integridade física e intelectual, entre outros fatores. Mas enfim, o texto 2 ele traz aqui uma discussão sobre racismo ambiental. A população marginalizada está mais vulnerável às mudanças climáticas. Eu achei bem interessante esse texto, porque nesse conceito de racismo ambiental, ele fala que existem diversos. Na verdade, ele vai assim, ó, as regiões onde mais acontecem problemas voltados a mudanças climáticas e que não tem um investimento adequado do governo são aquelas regiões onde predominam as pessoas negras. E isso tem muito a ver com o fator de vulnerabilidade social, isso tem muito a ver com o fator de desigualdade histórica que permanece, que perpetuou na história da sociedade brasileira. E isso se relaciona com o quê? Acesso à moradia. Eu vou entender o seguinte conceito. Existe uma ideia de que pessoas que não têm condições socioeconômicas de construir ou de até mesmo de aquisição de moradia em áreas com saneamento básico, em áreas com segurança, elas tendem a construir suas casas ou até mesmo alugar casas em áreas de risco ambiental, áreas de risco geográfico.
Essas áreas de risco geográfico tendem a ser as áreas periféricas da cidade. Então, ali, ó, é só você olhar para a sua cidade. A maioria das cidades tem a mesma configuração. Região central é uma região onde eu tenho saneamento básico, é uma região onde se concentra principalmente as elites e a classe média. E aí, quando eu olho para as periferias da cidade, alguma dessas periferias, não todas, tendem a apresentar áreas de risco geográfico que podem ser intensificados por enchentes, que podem ser intensificados por fenômenos geográficos, por exemplo, fenômenos climáticos. Ah, choveu, está tendo deslizamento de terra em determinada localidade periférica. Olha que doideira. Então, essa área já não tem saneamento básico, é uma área de risco geográfico e as pessoas que moram nessa área, que moram nessa região, elas estão expostas a perigos associados à questão climática. E muitas das vezes, o que acontece bastante no Brasil, eu vou ter a migração forçada dessas famílias. Pare para pensar. A família mora numa região periférica e houve um enchente, tá? Essa enchente fez com que a pessoa perdesse a sua casa e ela vai ter uma migração forçada. Ela vai ter que sair daquela localidade e buscar apoio, e buscar sustento, e buscar qualquer tipo de assistência em outra localidade. Então a ideia de entender a migração forçada está dentro desse conceito, está dentro desse exemplo. Existem outros fatores? Existem. Historicamente no Brasil, dá até para usar como repertório. A migração forçada estava muito associada até a um fator de seca. Vários livros da literatura brasileira trabalham essa questão. Então, esse texto 1, quando ele trabalha o conceito racismo ambiental, não é que o meio ambiente seja racista. Mas a grande verdade é, em relação às mudanças climáticas, as pessoas mais afetadas são as pessoas negras que moram em regiões periféricas, sem saneamento básico e sem condição mínima para uma moradia digna e de segurança. Entender esse conceito aqui é primordial, beleza? E o texto 3, ó, mudanças climáticas impulsionam migração e deslocamento forçado. Na verdade, pessoal, quando eu falo de migração, eu vou ter que entender que migração pode acontecer por diversos motivos: perseguição religiosa, perseguição política, questão socioeconômica, a migração voluntária e nós temos também a migração forçada por mudança climática. Essa migração forçada por mudança climática, ela é o foco do nosso tema. Eu separei inclusive aqui para vocês um documento, deixa eu só espelhar aqui esse documento, no qual eu coloquei alguns conceitos e eu quero fazer um comentário sobre esse tema, sobre essa proposta. Ó. Palavras-chave dessa proposta que não podem faltar no seu texto. Você não pode deixar de citar mudança climática, você não pode deixar de citar migração forçada e você não pode deixar de citar violação dos direitos humanos. Essa redação aqui, esse tema, ele tem até uma configuração de causa e consequência. Por quê? Qual é o grande problema da causa? Mudanças climáticas. Qual é a consequência dessas mudanças climáticas? Migração forçada. E qual é a consequência dessa migração forçada? Violação dos direitos humanos. Em outras palavras, em um argumento eu vou ter que discutir como as mudanças climáticas elas geram a migração forçada e no outro argumento eu vou ter que discutir como essa migração forçada está associada à violação dos direitos humanos. Essa é a leitura adequada dessa proposta temática. Separei conceitos, separei argumentos, separei repertórios e separei intervenção para esse tema, para que você possa ter um entendimento integral. Primeiro vamos para os conceitos. O conceito é o seguinte, ó. O primeiro conceito aqui é o conceito de migração forçada. O que é migração forçada? Ó? É um fenômeno no qual os indivíduos ou grupos são obrigados a deixar suas residências e comunidades devido a circunstâncias adversas. Professor, o que é algo adverso? Pessoal, circunstância adversa é circunstância maléfica, é circunstância problemática e muitas vezes perigosas. Esses fatores podem incluir. Então, assim, tem vários motivos que levam à migração forçada. Aí, dentro desses motivos, nós temos o que, ó? Os desastres naturais e as mudanças climáticas. Então, tem tudo a ver, tá?
Os principais motivos: desastres naturais e mudanças climáticas. Depois eu vou ter o conceito de direitos humanos, conceito esse que está até mesmo presente no seu texto motivador, que fala o seguinte: o que são direitos humanos? É um conjunto de direitos e liberdades fundamentais que pertencem a todos os indivíduos, independente de sua nacionalidade, raça, sexo, etnia, religião, idioma ou qualquer outra condição. Esses direitos são universais, inalienáveis e indivisíveis, significando que todos têm direito a eles. Eu posso pensar assim: houve uma migração forçada e essa migração forçada fez com que diversas pessoas perdessem o seu direito à moradia, perdessem o seu direito à segurança, perdessem o seu direito à saúde, porque vai estar na situação de vulnerabilidade social. Então isso aí fere um direito humano, né? Eu posso pensar nessa perspectiva, pensar nessa logística. E aí, dois argumentos que eu faria, que vocês podem usar na redação de vocês, tá? Pessoal, vocês podem usar esses argumentos. Você não tá me. Ah, professor, eu não quero usar porque eu vou estar plagiando. Não, você não está plagiando, não, certo? Você estaria plagiando se eu tivesse uma redação completamente feita e você copiasse e colasse essa redação. Agora, se você trabalhar as ideias que eu estou dando aqui, isso não é plágio. Até porque isso aqui é uma aula, eu estou te ensinando. Inclusive, professores, cuidado, tá? Não é porque o aluno está usando os argumentos que eu aqui estou colocando que significa que ele está me plagiando. Ele não está me plagiando. Ele está usando os argumentos que o professor deu na aula. Usar os argumentos que o professor deu na aula é diferente de cometer plágio. Plágio é roubo de ideia, plágio é a cópia, é o roubo intelectual. Né? Eu não estou com a redação pronta e o aluno está simplesmente copiando e colando. Ele está usando as ideias que eu estou apresentando. Então você pode pegar essas ideias, você pode complementar com seus repertórios e aí construir a sua redação. Mas é claro, vale lembrar que eu estou dando as ideias. Isso aqui, pessoal, isso aqui não é um parágrafo pronto. Isso aqui é uma ideia que você pode discutir. Eu trabalharia dois argumentos. No primeiro argumento, eu falaria sobre acesso à moradia. Eu colocaria que a desigualdade social no acesso à moradia, tá? Então, o que é isso? É assim, ó. No Brasil, diversas pessoas vivem em regiões de área de risco geográfico. Isso deixa elas vulneráveis, até para não repetir pessoas, ó. Isso as deixa, isso as deixa vulneráveis. Por que é isso as deixa, tá? O as se refere às pessoas e isso deixa o verbo. Isso as deixa vulneráveis a perigos por questões climáticas, como em época de chuva, causando migração forçada. Você pode, inclusive, usar aqui, pessoal, a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente percebeu que teve muita gente que teve que fazer essa migração forçada justamente pelo fato de que elas não tinham para onde ir, perderam sua casa e assim se encaixam nessa situação. E no argumento 2, as vítimas de migração forçada por eventos climáticos ficam em situação de não garantia dos direitos humanos. Então, assim, quais são as consequências disso? A vulnerabilidade social. Né? Tem pessoas, inclusive, que pode até ficar em situação de rua, porque só tinha uma casa, perdeu a casa, não tem parente, não tem assistência. Então, dá para trabalhar o segundo argumento dentro dessa perspectiva de consequência. Como repertório, eu usaria 3. Eu usaria Vidas Secas, a gente pode trazer ali a literatura brasileira do século XX, né, porque Vidas Secas, assim como diversas obras modernas, trazem essa discussão, trazem essa questão da época da seca. Na época da seca, as pessoas eram forçadas a fazer migração. Eu tinha uma migração forçada por evento climático. Ora, se eu não sair de onde eu moro, eu vou morrer de fome, eu vou morrer de sede, o gado morreu. Então aquilo ali era migração forçada. Dá para usar isso aqui como repertório para apresentar o tema. No século XXI, a migração forçada ocorre em decorrência de outras situações. Aí eu posso citar a questão das enchentes, das chuvas. Tem a tragédia do Rio Grande do Sul, que eu usaria no argumento. E aí a Constituição Federal é dever do Estado garantir uma vida digna a todos. Então o que é que eu faria aqui? Vidas secas eu colocaria na introdução para apresentar o meu tema. Vou até marcar aqui.
Esse da tragédia no Rio Grande do Sul eu usaria no argumento 1, que é esse argumento de cima, ó. Eu usaria no argumento 1. O da Constituição eu usaria no argumento 2 para fazer uma crítica ao Estado, ressaltando que as pessoas ficam em situação de vulnerabilidade social e o Estado tem o dever de ajudar essas pessoas. Então eu trabalharia em cima dessa logística. É claro, você pode trabalhar outros argumentos, mas eu trazia essa questão, tá? Traria essa questão. E nunca esquecer, sempre trazer as palavras-chave do tema: mudança climática, migração forçada e direitos humanos. Aqui no 1, eu já estou trazendo a questão de mudança climática, tá bem aqui. Aqui no 2, eu já estou trazendo a questão dos direitos humanos, ó, quando eu cito os problemas é direitos humanos. E aí na intervenção, eu iria para duas conclusões. Aliás, eu iria para duas propostas na conclusão. A primeira é que o governo deve investir na infraestrutura das cidades, que apresentam riscos que podem ser gerados por mudanças climáticas. E a segunda é que as cidades devem acolher e dar suporte digno às famílias que migram de suas localidades. Então, assim, eu fazendo essa redação, eu partiria desse princípio, porque é o direcionamento do tema. O tema quer que você fale sobre isso. O tema quer que você discuta o seguinte, ó, fale que as mudanças climáticas são a causa da migração forçada e isso tem como consequência a violação dos direitos humanos. Então, argumento 1 é argumento de causa. Qual é a causa? Mudança climática gera migração forçada. Argumento 2, estão violando os direitos humanos. As pessoas não estão tendo seu direito garantido. O que está acontecendo? Nessa lógica, você consegue fazer perfeitamente esse tema de redação sem nenhum problema. Lembrar que esse material aqui, ele vai estar disponível na descrição do vídeo. Você pode aí abrir a descrição e acessar. E esse foi o nosso vídeo do desafio Redação Nota 1000 da semana. Eu espero que você tenha gostado, tá? Não esqueça de seguir, dar o like, compartilhar com os amigos e também nos acompanhar lá no Instagram. Pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!